Oi, gente, eu sou a Isabela, eu sou dentista, tenho 26 anos, mas eu não vim aqui falar com vocês sobre dente, né? Vim falar sobre depressão, que é uma doença que assola muita gente, né? E inclusive pessoas próximas de mim. Eu vou falar pra vocês como eu descobri, qual foi minha trajetória com a doença, né? E como eu superei, como eu consegui superar, que esse é o ponto-chave desse vídeo, né? Eu sempre vi as pessoas ao meu redor sofrendo, né, com essa doença, meus familiares, amigos, pessoas tomando remédio por muitos anos, e eu nunca quis que isso acontecesse comigo. Eu sempre busquei ficar bem, né, então eu pensava que, isso é só uma fase, vai passar. E eu tentava buscar diversas formas de superar, né? Vou ficar bem. Mas chegou um momento auge que eu não consegui mais ficar bem. E aí eu falei, não, eu preciso buscar ajuda. Isso foi ano passado, 2023, né? Procurei alguns médicos, passei por 2 ou 3 profissionais. Eu fazia terapia há um tempo atrás, mas eu não tinha sido diagnosticada com depressão nem nada assim. E eu passei por 2 ou 3 médicos, não consegui me conectar com eles e acabei desistindo, né? Falei, bom, vou tentar ficar bem. Isso foi do meio pro final de 2023. E aí quando chegou em 2024, né? Final do ano de 2023 para 2024, eu fui viajar. E uma das coisas que eu mais amo é viajar. Eu vivo viajando e sempre quando eu posso eu viajo. Então é uma das coisas que mais me fazia feliz. E aí eu percebi que tava tudo ficando muito ruim porque nem a viagem, nem viajar me fazia bem mais. Então eu fui viajar, fui pra casa dos meus parentes, encontrei com um primo que eu gostava muito, que eu gosto muito. E aí eu tinha uma viagem marcada pra Florianópolis e deu tudo certo dele comigo. Então eu sempre quis viajar com ele, assim, e deu tudo certo da gente junto. E eu percebi que na maior parte do tempo dessa viagem eu fiquei triste, eu me senti triste. Então, assim, eu ficava o tempo todo de mau humor com alguma coisa, ou chateada com alguma coisa, e sem motivo, acordava triste. E até em frente ao mar, né, que foi quando eu tive a reflexão de falar, nossa, realmente eu preciso buscar ajuda de novo. Eu tive esse insight, né, que eu tava em frente ao mar, num lugar que eu queria muito estar, que era na praia, e eu tava triste, refletindo sobre a vida. Eu só queria voltar pra minha casa, deitar na cama e chorar. Era só isso que eu queria fazer. Então, esse foi o ponto-chave, assim. E aí voltei pra casa, né? Tive uma conversa com esse meu primo, ele tá estudando medicina, e a gente conversou sobre um pouco sobre a bipolaridade, né? Porque eu desconfiava que eu tinha alguns traços de bipolar. Porque, né, isso desde sempre. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz, mas em alguns momentos eu sempre tinha aqueles momentos de estouro, de eu ficar muito brava, de eu ficar triste, e, enfim, coisas de poucas horas eu sentia todas as emoções, né? Mas isso foi se aflorando cada vez mais. Enfim, a gente conversou sobre isso e pra quem não sabe, a bipolaridade não é basicamente aquela pessoa 2 caras, não, na verdade não é isso. É alguém que uma das principais coisas do bipolar é ficar muito com estabilidade de humor. Então, assim, eu tô feliz agora, de manhã acordo muito feliz e chega à noite eu fico triste. Era exatamente isso que acontecia comigo. Mas uma das coisas que também atinge o bipolar é a depressão, porque você acaba tendo você desregula o seu humor, é basicamente isso, né, em pequenas palavras. E acaba que você acaba tendo produzindo menos dopamina, enfim, os hormônios que fazem você se sentir bem feliz. Enfim, eu fui procurar um médico, marquei um médico e, assim, uma das coisas que mais me pegou foi que eu fui viajar depois de novo, né, no carnaval, em fevereiro, e eu não tinha passado ainda ao médico, e uma das coisas que mais me pegou foi que nessa viagem também, que eu tava esperando muito, eu fiquei a maior parte do tempo triste. Então, imagina você fazer uma coisa que você ama, pensa numa coisa que você gosta muito, que você ama, que te faz bem, e aquilo simplesmente para de te fazer bem. Então isso me pegou muito, me deixou muito mal, assim. E aí eu tive a consulta com o médico logo depois, né? Porque demorou um período, né, pra eu conseguir agendar com ele.
Enfim, comecei a tomar os remédios de bipolaridade, melhorou muito. No começo eu tive muito efeito colateral, mas eu fui paciente, né, persistente. Falei, não, vai dar tudo certo. Um dos remédios que eu tomo é esse aqui, que é o Divalcon. Ele é um regulador de humor, né? Ele estabiliza meu humor, ajuda a estabilizar meu humor. No começo foi bem complicado, porque eu sentia melhoras, depois piorava, enfim. E aí eu comecei a ficar bem, só que ainda eu estava com depressão. Então o médico, ele tentou outros 2 remédios, né, para depressão, junto com esse aqui. E aí o que eu tomei primeiro, ele me deu muito efeito colateral, assim, piorou, na verdade, eu fiquei super mal. E o segundo, que foi o Lamotrigina, ele me deixou bem, a princípio, mas depois eu comecei a ficar mal. O que eu tive, né? Tive reações na pele, né? Eu tive alergia, na verdade. E aí começou a me dar... não é urticária, como se fosse uma urticária, né? E aí o médico, ele falou pra mim parar de tomar. Então, parei de tomar, fiquei 1 mês sem tomar. E nesse 1 mês eu fiquei um pouco desesperada. Falei, tá, e agora? Né? Não tô tomando nenhum remédio, vou ficar. Já tava mal, tava super mal. Não conseguia levantar pra trabalhar, não conseguia fazer nada, nenhuma das atividades que eu gostava. Só queria sumir do mundo, assim. Não queria estar aqui, não queria viver aqui. Enfim, não vou falar pra vocês que eu queria morrer, porque não era bem isso, era uma sensação de querer sumir mesmo, de você não ter um aconchego mental, você não saber pra onde ir. E aí eu passei por essa fase muito difícil. E aí foi quando eu falei, não posso depender de remédio pra sempre, porque isso foi uma das coisas que eu comecei até falando no vídeo, foi uma das coisas que desde o começo eu falei que eu não queria. Então eu falei, não, eu preciso buscar outras formas de ficar bem. E uma das coisas que me ajudou a ficar bem foi praticar a gratidão, né? Tipo, tenho uma vida muito legal, eu tenho um emprego legal, tenho um diploma que muita gente queria ter. Tenho uma família, né, que muita gente às vezes gostaria de ter, minha família é bem unida. E eu fico reclamando da vida. Então eu ficava me sentindo muito mal por eu reclamar da vida, por eu ter tudo. E ainda não me sentir feliz. Então eu falei, tá, eu preciso ser grata. Mas você falar, você precisa ser grato é uma coisa meio pesada pra alguém que já tá com depressão. Ela fica tipo, beleza, eu preciso ser grata. E ela começa a ter, na verdade, momentos de depressão porque não sente gratidão. Então, assim, eu me sentia triste porque eu não conseguia sentir gratidão. Então, foi uma das coisas que eu fiquei trabalhando, né? Então, sempre quando eu tava em momentos comigo mesma, eu ficava pensando, eu sou grata por... E eu pensava, por que eu sou grata? Sou grata por ter uma família unida, por ter pessoas que gostam de mim, por ter uma família, né? E aí eu pensava, nossa, tem tanta gente que não tem uma família, queria ter uma família. Eu sou grata pelo carro que eu consegui conquistar sozinha, pela casa que eu consegui conquistar. E aí fui praticando isso todos os dias. Isso foi uma das coisas. A outra coisa foi, eu comecei a pensar, né? O que era a Isabela antes dessa doença. Então, a Isabela de antes, o que ela gostava, o que fazia a Isabela feliz. E aí eu fui relembrando, né, coisas que me faziam feliz antes. E aí eu nem me lembrava, na verdade, de quem era aquela Isabela. Parece que eu não estava conectada com mim mesma, sabe? Parece que eu não era eu. Então foi quando eu parei pra pensar e falei, tá, a Isabela... Bom, a Isabela gosta, né, de viajar, gosta de praticar esportes, enfim. E eu comecei a pensar, olhar dentro de mim. E aí eu pensei, tá, o que vai me fazer bem hoje? O que vai me fazer feliz? E aí foi quando eu fui buscar outras alternativas, né? Eu comecei a fazer yoga, fiz uma aula de yoga, achei muito legal. E fiz uma outra aula em uma outra academia, que é uma coisa que eu gosto. Tentei priorizar, sair um pouco mais cedo do trabalho para eu conseguir ver o pôr do sol, que é algo que me faz bem. Então eu tentei me reconectar comigo, me autoconhecer novamente, para poder me fazer bem, para eu poder me ajudar, não eu ficar dependendo de um terapeuta, ou de um médico, ou de um remédio, para poder me ajudar. E aí, por isso que eu cheguei agora aqui no final desse vídeo, porque eu quero ajudar também você, né, que tá passando por isso.
E eu, depois de passar por tudo isso, eu tô super bem. Consegui me ser autossuficiente para mim mesma. E eu vim fazer um convite para você que tá aí do outro lado. Eu criei um guia, né, de autoconhecimento para superar a depressão. Então, esse guia ele vai falar sobre tudo que eu usei, todos esses métodos que, na verdade, eu nem sabia que eram métodos antes de eu usar. Eu simplesmente tive esses insights, né, e eu fui fazendo, mas eu consegui materializar isso em um e-book, né, um guia para vocês conseguirem se reconectar consigo mesmo, entender o que vocês gostam. Então, tem alguns exercícios práticos para fazer nesse e-book que vão fazer vocês se reconectarem consigo mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E se vocês tiverem dúvidas, interesses, vocês podem mandar, comentar aqui no vídeo que eu vou responder vocês. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, tenha feito vocês terem algum insight sobre essa doença, essa depressão. E muito obrigada por ficarem até aqui. Se puderem se inscrever, eu vou agradecer. Eu vou postar mais vídeos sobre minha vida, sobre diversas coisas, viagens, dicas e até falar um pouco mais sobre essa jornada de autoconhecimento, como foi, né? E detalhar melhor. Até mais, gente.